da nossa saúde e prevenção de doenças. A gente fala sobre isso aqui quase sempre, né? Uma alimentação saudável pode até melhorar a nossa memória. Ana Rebeca Passos, o que é que a gente pode comer para não esquecer de nada? A gente só não esquece de comer o velho hambúrguer, né, Renata? Disso aí eu tenho certeza. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham no Manhã Cidade. Mas vou citar aqui 2 alimentos, né, super importantes que podem contribuir para estimular o nosso cérebro. Por exemplo, um ovo, tá? Especialmente o ovo inteiro. Ele é uma fonte de colina, um nutriente importantíssimo para a saúde cerebral. Frutas vermelhas são como morangos, né, mirtilos, amoras e uvas, são ricas em antioxidantes e nutrientes que ajudam a proteger o cérebro contra o envelhecimento. Então, uma alimentação saudável, que a gente já sabe, né, que é o ideal para que a gente tenha realmente uma qualidade de vida, pode contribuir, não quer dizer que está totalmente ligado, tá? A gente vai entender esse bate-papo agora, mas pode contribuir bastante para que o nosso cérebro seja estimulado e aí ativa, não é, os setores que estão relacionados à memória e nos faz também ter uma boa qualidade de estudo. Vamos entender no bate-papo com um especialista. Acompanhe. Jean Lemos, nutricionista, professor universitário, quais são esses alimentos, não é, capazes de auxiliar nos estudos e na recuperação da memória? Existe esse tipo de comida? Bom dia. Bom dia, Rebeca, bom dia a todos. Existe sim, existem esses alimentos que podem contribuir com a saúde do cérebro e, consequentemente, melhorar nossa cognição e nossa memória. Quais seriam esses alimentos, professor? Por via de regra, são aqueles alimentos que a gente entende como oriundos de uma alimentação saudável, certo? Então são aqueles alimentos como frutas, verduras, grãos integrais, o consumo de água na quantidade correta. Então o conjunto, eles são relacionados sim para a manutenção da saúde cerebral, certo? Então alguns específicos, o ovo, por exemplo, o ovo é fonte de zinco, fonte de algumas gorduras que também são favoráveis à memória. O consumo de antioxidantes, como de frutas, vegetais, também são importantes para a saúde cerebral também. Ô Jean, a correria do dia a dia, uma vida muito agitada, não é, faz com que a gente procure alimentos mais fáceis, né? Os processados, ultraprocessados, e aí implica a gente não querer comer comida saudável, de fato, né? E isso tem trazido prejuízos para as pessoas? Sim. O consumo de alimentos ricos em sódio, por exemplo, também é relacionado ao surgimento de doenças crônicas e também, consequentemente, com agravos que podem levar danos ao cérebro. Então, o consumo de alimentos industrializados de forma geral, em excesso, eles são relacionados sim com o surgimento de doenças crônicas e não são benéficos para a saúde cerebral. De forma geral, professor, como é que essa alimentação saudável pode ativar o quê no nosso cérebro para ativar a nossa memória, recuperar essa memória? Por via de regra, ainda é um mar que a gente está se estudando constantemente. Então, não existe um alimento relacionado diretamente com a memória, que vai melhorar diretamente a memória. A gente pode ter hábitos, o consumo de alimentos saudáveis que preservam o cérebro e, consequentemente, vai contribuir para a nossa memória. Perfeito. Certo? Mas é mais a questão da nossa manutenção da saúde. E pode contribuir, no caso, para os estudos também, não é? Porque uma qualidade de vida em dia, não é? Faz com que você tenha mais disposição para isso, né? Exatamente, Rebeca. Então, alguns alimentos podem... Eu vou citar o exemplo do café. O café é um alimento que tem a cafeína e alguns outros compostos que são estimulantes do sistema nervoso. Então, essas substâncias, elas tendem a estimular o sistema nervoso. Algumas pessoas tendem a ficar mais agitadas e já outros não conseguem fazer o consumo e não vai atrapalhar na sua cognição. Mas esse fato de estar um pouco mais agitado, estar um pouco mais elétrico, acaba contribuindo para a gente não conseguir se concentrar tão bem. Então, por isso que a gente aconselha não tomar à noite, porque tanto vai deixar a pessoa mais desperta, como também vai contribuir para a diminuição daquela vontade do sono. A gente tende a não ter tanto sono à noite, principalmente. Entendi. Ô, Jean, então,
para a gente encerrar o nosso bate-papo, por onde começar, né? Digamos que eu não tenho uma vida saudável, não gosto de comer nozes, salmão, não é? Frutas e verduras. Por onde começar para poder adequar a minha alimentação? A gente diz sempre que o interessante é começar pelo básico, certo? Observar onde a gente está errando, se a gente não consegue fazer as refeições dentro dos horários, a gente pula muita refeição, isso é um agravante para a gente errar, certo? Acaba contribuindo para que a gente erre. Então, procurar ter sempre horários determinados. Não existe um número específico de refeições que deva ser feito para pessoas saudáveis, mas se você faz 4 refeições, então procurar fazer aquelas refeições em horários próximos, todos os dias, o café da manhã, o almoço, o jantar, alguma refeição intermediária. Nessas refeições, que são as maiores, colocar sempre boas fontes de gorduras, frutas, é muito importante, e o consumo de água, que é algo que parece bobo, parece básico, mas é algo que é um calo ainda para muitas pessoas que não conseguem atingir sua cota de água diária. Muito bem. Jean Lemos, professor universitário, também nutricionista, obrigada pelas dicas e orientações. É de fato começar uma vida mais saudável, né? E consumir esses alimentos que são ricos, não é? Em vitaminas e proteínas que contribuem para estimular o nosso cérebro, né? Bom dia, obrigada. Por nada, Rebeca. Aí as orientações, eu vou citar mais 3, tá, Renata? Peixes, como o salmão, atum e sardinha, por exemplo, tá? Eles são ricos em ômega 3, podendo ajudar o cérebro contra doenças neurodegenerativas e melhorar a memória. Verduras de folhas verdes, como espinafre, couve, por exemplo, né? Eles contêm antioxidantes e vitaminas que ajudam a proteger o cérebro contra o dano celular. Pertinente, essas folhas, não é, são apontadas na sua composição, elas têm a vitamina K, que tem o papel importante de proteger o nosso cérebro. E por último, nozes, amêndoas, amendoins e castanhas. São ricas em gorduras saudáveis, proteínas e também antioxidantes que ajudam a melhorar a saúde cerebral. Além disso, a inclusão de nozes no cardápio está associada à diminuição do risco de AVC. Então aqui são algumas orientações para que você possa aos poucos mudar a sua rotina, né? Inserir comidas mais saudáveis e assim contribuir para a sua memória. Renata. Obrigada, Ana. 9h43, o WhatsApp.